E aí, pessoal, retomando aqui a nossa disciplina de teoria do crescimento econômico, falando ainda do modelo de crescimento de solo, a gente vai ver aqui como que o capital ele é um dos fatores que determinam o nível de investimento, especificamente o nível de investimentos por trabalhador. Então vamos considerar aqui aquela função básica que a gente já viu, que o produto por trabalhador ele é uma função da própria poupança. Olha só, a gente já viu em gráficos anteriores lá, em que o trabalhador ele poupa, não todos, mas uma parte dos trabalhadores vão poupar parte da sua renda. E essa poupança no presente, ela acaba se convertendo em investimento no futuro. Então nós temos que o produto por trabalhador, a renda por trabalhador, é uma função da poupança. E essa poupança é uma função da própria renda do trabalhador, tá? Então, considerando que o produto é uma função da poupança, nós vamos ter que esse Y, que esse produto é uma função do próprio capital, como a gente já viu, porque à medida que o nível de capital na economia aumenta, o nível de produto tende a aumentar também. Se a gente pegar o produto total da economia e dividir pela quantidade de trabalhadores dessa economia, nós teremos então o produto por trabalhador. Portanto, o produto é uma função do próprio capital nessa economia. Produto total é uma função do capital total e produto por trabalhador é uma função do capital por trabalhador, tá? Então nós temos que o investimento ele vai ser uma função do que? Ele é uma função do próprio capital. Por quê? Porque como a gente já viu, o capital ele altera o nível de renda da economia, ele altera o nível de renda do trabalhador. Maior capital investido, maior capital injetado na economia, mais produto teremos, tá? Maior será a renda do trabalhador. Portanto, o investimento ele também vai ser uma função do capital. Por quê? Porque o trabalhador ganhando mais dinheiro, ele vai poupar mais. Se ele poupar mais, bom, pelo menos teoricamente, matematicamente é assim. Ele poupando mais poupança terá disponível e maior poupança significa maior nível de investimento também, tá? Então, o investimento ele acaba sendo uma função do próprio capital. E aí, então, à medida que se aumenta o nível de capital por trabalhador, tanto maiores serão os níveis de investimento e produto por trabalhador, tá? Retomando aqui, mais capital na economia significa maior nível de investimento por trabalhador e significa maior nível de produto também igualmente por trabalhador, tá? Então, esse aqui é o gráfico que a gente já viu, tá? Aqui nós temos o produto por trabalhador como sendo uma função do capital por trabalhador. À medida que o capital por trabalhador cresce, o produto tende a crescer também. Ah, mas ele não cresce de forma linear? Não, por quê? Porque existe a questão, como já foi falado, visto em vídeos anteriores, do rendimento decrescente dos fatores de produção. Tá? O capital é um deles. Por quê? Porque ele sofre desgaste ao longo do tempo, ele se deprecia, ele vai perdendo valor. Então, digamos que você injetou uma unidade, qual que é o retorno que você vai ter? Vai ser exatamente na mesma proporção? Não, ele vai ser ligeiramente menor. Por exemplo, 0,95, 0,9, 0,8, alguma coisa assim, só para citar um exemplo. Tá? Vai chegar um momento aqui que o rendimento ele começa a ser menor, tá? Não segue exatamente a mesma proporção, tá? Já vimos também que de todo o produto por trabalhador, de todo o rendimento dele, vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo, uma parte ele consome, outra parte ele poupa. Nossa, tá, até parece um contrassenso da realidade, né? Ele consome um pouquinho, digamos 30%, 40% e o restante aí 70%, 60% ele guarda, né? Como se fosse uma verdade isso para todos, a grande maioria, tá? Não importa, mas só para efeitos didáticos a gente tem que entender que nem todo mundo vai gastar 100% de todo o seu rendimento. Tem gente que consome até mais, né? Até mais que 100%, fica endividado, cheque especial, cartão de crédito e tudo mais, tá? Mas a gente tem que entender que existe um certo valor, uma certa fração dessa renda nacional que ela vai ser sim poupada, tá? E se a gente pegar essa poupança total da economia nacional e dividir pela quantidade de trabalhadores, nós vamos ter um nível médio, digamos assim, um nível médio de poupança por trabalhador. Igualmente o consumo, né? O consumo total da economia dividido pelo total de trabalhadores, teremos aí o consumo por trabalhador, tá? Então, só para a gente entender que à medida que o capital por trabalhador ele aumenta, tá?
tanto mais dinheiro, maior produto a economia terá. Maior produto significa maiores níveis de renda, tá? Em termos gerais para os trabalhadores. Mais renda, ele tende a consumir mais, só que também vai sobrar mais dinheiro, uma maior fração de poupança aí, de dinheiro que ele vai guardar e que posteriormente será investido, tá? Então, só para ficar claro que o investimento ele é uma função, digamos aí, dependente dos níveis de estoque de capital por trabalhador, tá ok?